todo mundo dança, mas nem todo mundo sabe que dança. Meu nome é Lucas Emanu, eu sou artista aqui do Distrito Federal, originário de Taguatinga, tenho 30 anos, trabalho com danças street dances e atualmente vinculadas a uma perspectiva decolonial associada a danças populares e artes marciais. Atualmente eu trabalho essa mediação, né, esse lugar comum entre dança hip hop, essa cultura norte-americana que chegou pra gente e dança e luta, né, arte marcial, dentro de uma perspectiva contemporânea também, né, trazendo um pouco mais para a atualidade, para temas que têm a ver com a gente. E essas danças urbanas nada mais são do que danças que são do contínuo de cultura africana, né, que foram reinseridos, recolocados dentro do território norte-americano e depois chegaram aqui tomando uma nova releitura, talvez numa quarta, quinta camada já de reinterpretação. Então, a dança urbana na verdade, um rito, né, um contínuo de rito que está há muito tempo acontecendo, mas foi se associando à tecnologia e chegou dessa forma como a gente conhece, através de samples, de beats, de DJ, de grafite e várias camadas outras da modernidade, né? Atualmente, eu acho que Emanu, essa figura artística, luta contra muito a precarização nas relações artísticas, né, nas relações de emprego. Acho que Emanu luta bastante contra um lugar também de manutenção de um conhecimento, vamos dizer assim, de um valor que na verdade é europeu ou é eurocêntrico, né? Acho que talvez minha luta maior atualmente seja essa, assim, uma luta talvez de reapropriar, de reinserir esses signos pra gente, através do nosso próprio significado também, né? Borrar um pouco esses significados herdados e impostos e trazer os nossos novos, né? Talvez essa seja a maior luta atual, né? Muito difícil, não é só minha também. A dança me leva pra minha família de volta. Ela me leva pra festa, né? Pra locais de celebração que eu vejo desde pequeno, em que meus familiares dançam, sempre dançaram. Me leva para um lugar de autocentramento também. Acho que tem muito de autoconhecimento em você poder trabalhar o próprio corpo, né? O próprio ser, buscar isso, né? É uma insistência quase que enlouquecedora, né? Acreditar no corpo, acreditar no movimento, quando a ordem vigente na real é se mover pouco, é chamar pouca atenção, é expressar não tanto mais do que uma média, sabe? Bom, meu pai foi o mestre de lutas, né? O primeiro, assim, que eu tive acesso. Desde os 3 anos de idade eu já estava inserido no lugar do tatame, né? Da luta, do judô. E coincidentemente ou não, nesses meios já tocavam a música rap, já tocava a música hip hop. Então as pessoas gostavam já por associações, mas a luta, ela por muito tempo também foi marginalizada, né, as diversas formas. E eu acho que existia ali na narrativa da música rap já uma associação entre as coisas, né, entre o movimento da luta, talvez o contínuo cultural da capoeira também já trazia essa similaridade entre música e movimento, né? Mas essa relação de estar tentando, né, representar algum posicionamento, talvez venha de uma inquietação pessoal mesmo, de um lugar familiar. As pessoas na minha família sempre deram muito valor a entender o que tá, sei lá, além da primeira camada ali, eu até brinco que o que é o palmito, né? O que é o centro ali, que você tira toda aquela árvore e fica aquele miolo, né? Eu busco muito entender qual é esse miolo, assim, que movimenta as coisas, né? Tanto quando eu fazia luta, eu buscava muito entender, e meu pai sempre passou muito a filosofia, né? Eu sou dos anos 90, nos anos 90 ainda tinha um apreço pela filosofia da luta, não que hoje não tenha, mas hoje é um pouco mais esporte, né? Um pouco mais competição. E talvez isso tenha se transferido para a dança num lugar de retorno dos sentidos mesmo, né? Retornar
independente de qual linguagem a gente esteja falando, se é hip hop, que é uma linguagem norte-americana ou não, mas tentar entender o que de comum, né, a gente acha aqui dentro dessa sociedade, né, o que a gente acha dentro do nosso contexto, algo que me faça representar isso de uma maneira também genuína. Onde eu quero chegar, além de um lugar de sustento, de comunidade mais enraizado, mais sustentável, eu acho que é um lugar de posição, assim, botar um alfinetezinho ali para dizer que o que se faz de danças street dances aqui no Brasil é tão genuíno quanto o que se faz na Alemanha, por exemplo, que é um outro polo, ou na França, ou na Holanda, que são outros polos. Eu danço, como diria o Krenak, para manter o chão embaixo e o céu em cima. Ele fala isso numa entrevista, eu achei muito incrível, porque eu acho que é um lugar de ordem das coisas, né? Para não se perder as referências das coisas. Eu acho que a dança ela me traz referência de intenção de vida mesmo, né? Às vezes a gente se questionando o porquê de estarmos aqui, eu consigo responder isso muitas vezes depois de eu fazer umas 2 horas de prática de dança. Porque eu não consigo dizer numa maneira, vamos dizer assim, né? Não consigo às vezes vocalizar, mas eu consigo fazer isso passar pela minha corporeidade, sabe? Ao final do treino, eu senti que aquilo tá realizado. Pô, acho que é pra isso que eu danço, né? Eu sinto que depois de passar por aquele, né? Aquela hormonização, endorfina, serotonina, vem aquela satisfação e uma relação de completude, assim, tipo, né? E um lugar sagrado também, acho que, né? Traz talvez uma reconexão, assim. Pra mim, é um lugar de sacralização. Dentro desse fazer dança, como a gente conhece, assim, formalmente estabelecido, eu acho que esse é um ótimo momento, porque tá tendo um pouco de porosidade. Um pouco não, tá tendo bastante porosidade, assim. Acho que os muros estão um pouco mais baixos pra gente poder transitar entre as coisas, né? Então, hoje em dia eu tenho tranquilidade de falar que eu faço algo que é contemporâneo, mesmo eu não tendo vindo de uma linguagem da dança clássica, né, ou do jazz, que é onde normalmente as pessoas do contemporâneo, né, habitam. A dança contemporânea formalizada, ela se isolar, ela vai perder algum nível de conectividade com o público, porque perde várias atualidades, porque você está falando de um contexto europeu ou norte-americano, né, pela dança moderna. E se eu for falar também só do hip hop ou só do movimento de danças street dances, eu também vou perder várias conectividades, porque a realidade que a gente vive aqui nem sempre bate, né? E os lugares de acesso, às vezes, de dinheiro, não, vamos dizer assim, não comungam de valores específicos dessa dança street dance, porque estão em geografias, né, espaços diferentes. Então, eu busco particularmente, através do meu conhecimento corporal de danças urbanas, eu firmar uma conexão e eu acessar esses espaços que, em determinado momento, já foram estabelecidos como espaços, né, ou da dança clássica ou da dança contemporânea. A dança contemporânea olhar, a dança urbana também olhar e falar assim, pô, vamos estabelecer algum nível de troca, vamos estabelecer algum nível de, né, como você vê a cena, né, como que eu vejo cena, vamos trocar essas informações. E tem rolado bastante, assim, que só vai se configurar como algum outro nome daqui tantos anos, quando passar também esse movimento, né? O movimento contemporâneo, ele consegue te fazer olhar para o cotidiano já num lugar coreográfico, às vezes, né? De tipo, a forma como você levanta e habitualmente escova os dentes, isso já compõe uma grafia, de certa forma, na sua motricidade. Se é sempre com a mão direita ou se é sempre com a mão esquerda, isso faz diferença. E a gente, às vezes, coloca isso num palco, vira uma arte, mas isso já acontece gradativamente. Você segura com qual mão no corrimão do metrô, né? Você chama o ônibus com qual mão? Isso já são composições, né? Já são movimentos coreografados, estabelecidos, o bocejo, enfim, os movimentos cotidianos. Acho que a dança contemporânea traz para essa perspectiva, deshierarquiza, né? Tira da hierarquia de que só corpos preparados dançam, né? Traz para uma proximidade. E a dança urbana também fala disso, mas a dança urbana, ela procura
ela traz um pouco mais um lugar de territorialidade, afirmação do próprio espaço, né? Que não necessariamente todas as pessoas assumem isso. Acho que determinados núcleos e nichos sociais é que precisam ficar definindo o espaço, né? Porque esse espaço já não é respeitado historicamente. Então, são coisas que estão no cotidiano, mas as perspectivas se esvaíram um pouco, né? Fugiram um pouco do nosso alcance.